Iniciando então mais um dos nossos estudos, nós estamos no livro Memórias de um Suicida, de Dona Ivone do Amaral Pereira, segunda parte, os departamentos. O capítulo é 8, Novos Rumos. Esse é o início desse capítulo, nosso primeiro encontro. E nós vamos então aqui tratar, de mais uma mais uma trajetória, percorrida por Camilo e pelos amigos também que vivenciavam aquela experiência dolorosa. Agora nem tanto, de reabilitação lá no plano espiritual. Então vamos conhecer mais um pouquinho daquilo que viveu Camilo. Bom dia, Helena. No nosso encontro anterior, nós vimos aqui, no final, no capítulo intitulado, só um instantinho, Primeiros Ensaios, Camilo e os amigos vieram então aqui para o mundo material para começarem a viverem essa liberdade fora do plano espiritual. Começaram então a desenvolver atividades, e visitando amigos, visitando os antigos locais onde eles viviam. Muitos deles sentiram de novo aquele mesmo temor de estarem aqui no mundo material, principalmente depois daquilo que viveu Jerônimo. E eles então ficaram durante um período aqui no nosso mundo, passando por essa adaptação ao contato com o mundo, vamos chamar assim, o mundo real, já que é um mundo onde estavam suas histórias, todos os seus conflitos, e o mundo espiritual nesse caso estava ali poupando-os dessas dificuldades até que eles se restabelecessem psiquicamente. Mas voltando então aqui ao mundo material, aqui estavam então as suas histórias, e ali então surgiam novos sentimentos, lembranças dolorosas que eram reavisadas e tudo mais. Bom dia, Regina. Então, no final aqui desse nosso capítulo 7, que nós vimos, os primeiros ensaios, nós tivemos aqui então um relato preocupante em que Mário Sobral, um dos amigos de Camilo, lamentavelmente ainda sentia a influência muito grande da vida anterior, da vivência anterior que teve aqui no mundo material, sentindo ainda aquelas tendências, aquelas mesmas fraquezas, as mesmas viciações, e negligenciava a orientação dos mentores, que se encontravam com ele durante esse estágio aqui no mundo material. Mas, como o Camilo colocou aqui no final para nós, o nosso estágio na Terra era como exame para ascendência a novos rumos. Tínhamos liberdade de ação, conquanto não estivéssemos ao desamparo e fosse muito relativa a liberdade com que contávamos. Nós outros vínhamos obtendo aprovação nos exames. Mário, porém, incidia nas causas passíveis de reprovação. Nesse capítulo 8 que nós vamos entrar, Novos Rumos, nós já temos aqui a introdução de uma passagem do Novo Testamento, dizendo para nós: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Havia cerca de 2 meses que findara nosso estágio nas camadas terrenas. Regressáramos ao Instituto Maria de Nazaré e novamente nos instauramos no pavilhão anexo ao hospital, onde residíamos desde quando recebêramos alta. Não lográramos ainda, porém, avistar-nos com o irmão Teócrito a fim de conhecermos sua opinião relativamente ao modo pelo qual nos conduzíramos em liberdade. O que mais nos preocupava era a opinião de Teócrito, as deliberações da direção-geral sobre o nosso futuro. Para onde iríamos? Que seria de nós uma vez aumentados de Teócrito, de Roberto, de Carlos, de Joel, daquela elite acolhedora dos departamentos hospitalares? Reencarnaríamos imediatamente, no caso de não termos conseguido méritos para mais longo estágio no aprendizado espiritual?
Por um daqueles dias de ansiosa expectação, fomos surpreendidos com a visita do velho amigo Jerônimo de Araújo Silveira. Chegara ao pavilhão indiano pela manhã, acompanhado do assistente Ambrósio, a cuja bondade tanto devia. Passara já pelo hospital a despedir-se de Teócrito e seus auxiliares, em cujos corações encontrara sempre sólidas afeições. E agora nos procurava a fim de retribuir as visitas que lhe fizéramos e também despedir-se, pois que naquela mesma semana encaminhar-se-ia para o recolhimento, a cuidar dos preparativos da reencarnação próxima. Via-se a amargura timbrar-lhe as feições, num aspecto de acabrunhamento iludível. Jerônimo não fora jamais resignado. Desde o Vale Sinistro, reconhecíamo-lo como o dos mais desarmonizados da nossa desarmoniosa falange. Penalizado, alvitrei medindo pelos meus os acicates que deveriam ferir. Por que não retardas um pouco mais a volta ao teatro dos infortúnios que te pungiam, amigo Silveira? Consta-me não ser obrigatório, em determinados casos, o constrangimento à volta. Quanto a mim, dilatarei o mais possível a permanência aqui, a não ser que demovam resoluções ulteriores. Mas, certamente, as deliberações tomadas após a última visita, que ao isolamento fizéramos, foram muito sérias e importantes, porque respondeu com ardor e veemência. Absolutamente não convém aos meus interesses pessoais dilatar por mais tempo o cumprimento do dever, que digo eu, da sentença por mim mesmo lavrada no dia em que comecei a desviar-me da lei soberana que rege o universo. Fui grandemente preparado por irmão Santarém e irmão Ambrósio, meus dignos tutores, para esse serviço que se impõe às minhas críticas necessidades do momento. Depois de muito ponderar, cheguei à conclusão de que devo realmente renovar a existência humana quanto antes, uma vez que meus erros foram graves. Vultuosas as minhas responsabilidades, os quais, portanto, onerando de exorbitantes débitos, agora minha inquieta consciência me obrigam a expungir dela os reflexos dolorosos que a ensombram, o que só poderá efetivar-se em voltando ao teatro das minhas infrações, a fim de novamente realizar, mas realizar honrosamente, o mesmo que no passado indignamente desbaratei, inclusive minha própria desorganização material. Quererás assim dizer que renascerás no porto mesmo? Indagamos em coro. Sim, amigos, Deus seja louvado. Renascerei no porto mesmo, como ainda ontem. Pousarei na vida objetiva em casa afazendada. Serei novamente pessoa abastada, cuidarei de capitais financeiros, meus como alheios, enfrentarei segunda vez as rijas tentações sopradas pelo orgulho, pelas vaidades e pelo egoísmo. Subirei no conceito dos meus semelhantes, considerar-me-ão personagem honrada e grada. Serei o mesmo, tal qual ontem fui. Apenas não mais me conhecerão sobre o desonrado nome de Jerônimo de Araújo Silveira, porque outro receberei ao nascer, a fim de acobertar-me da vergonha que me segue os passos. Apenas tudo isso realizarei como expiação, a terrível expiação de possuir riquezas, mais arriscada e temerosa que a da miséria, mais difícil de conceber méritos ao seu infeliz possuidor. Bom dia, Vanessa, Jack, bom dia, Aline, bom dia... E bom dia, Marião. À beira de um novo berço para ainda uma vez ser homem e ressarcir antigos delitos, comove-me até as lágrimas o verificar a paternal bondade do Onipotente concedendo-me a graça do retorno protegido pelo esquecimento, pelo disfarce de uma nova armadura carnal, um novo nome, a fim de que minha desonra de outrora não seja por toda a sociedade em que vivi reconhecida e execrada. E eu, assim confiante e fortalecido, possa tentar a reabilitação perante a lei universal que de todas as formas infringi, perante mim mesmo, finalmente,
Pois sabei todos vós, amigos, a vergonha da desonra ruboriza-me ainda as faces espirituais, como no dia aziago em que me confiei ao suicídio no intuito de livrar-me dela. Impressiona-me a tua argumentação, ó Jerônimo. Com satisfação, verifico que não foram inúteis os esforços de irmão Santarém e irmão Ambrósio em torno do teu caso, interveio João de Azevedo. Sim, acudi comovido e preocupado em esmiuçar notícias para os desapontamentos de minhas projetadas memórias. Observo que modificações sérias realizaram milagroso efeito em teu modo de operar. Porém, de que família renascerás, ó Silveira? Ainda por lá nos recordamos de várias famílias abastadas. Ainda que o soubesse, não vô-lo poderia revelar, meu caro senhor de Botelho. Foi informado por meus mentores de que tão sutil realização verifica-se no santuário de sigilos indevassáveis, por não permitir à lei magnânima quaisquer indiscrições que venham perturbar o bom andamento da evolução a confirmar-se. Segundo explicações de irmão Ambrósio, saberemos, quando muito, apenas o local onde emigraremos, até que nos inteiremos no recolhimento, onde então tudo se delineará para nós. Aqui o que vale comentar nesse trecho, exatamente dessa programação, é com relação à programação reencarnatória do ambiente onde o espírito vai reencarnar. O que nós vimos aqui é que existe uma preocupação muito grande de omitir para o espírito qualquer tipo de informação que cause, não somente a ele, mas também outros que estão próximos, desde amigos ou até mesmo perseguidores, sobre os detalhes, que só serão revelados então no momento final. Exatamente para que evite que o espírito faça qualquer tipo de planejamento equivocado, né, com relação ao local e à família onde ele vai reencarnar. Então, é uma necessidade manter reservada essa informação. Veremos aqui, mais para frente, se o Jerônimo ele vai ter uma reencarnação que vai trazer para ele sequelas físicas também. Porque, como nós vimos anteriormente, durante a programação reencarnatória, o espírito pode ter ali provas diversas e expiações também diversas durante a sua reencarnação. E nesse caso, sendo suicidas, eles poderiam então trazer sequelas físicas relacionadas com o tipo de lesão que foi provocado no ato do suicídio, podem ser doenças que vão surgir doenças ou limitações que vão surgir durante a sua vivência a partir de determinado momento, que isso também fará parte da sua programação, ou poderá ser uma reencarnação apenas moral, em que ele não trará sequelas físicas, mas serão as experiências no mundo material, dentro daquela situação onde ele terá que tomar decisões, terá que suportar ali tentações e tudo mais, que vai fazer com que ele então seja bem ou mal sucedido na sua trajetória. Bom dia, Dudu. Todavia, assisti à cena entrevista de dois reencarnantes no manicômio com seus futuros pais, e tenho ouvido dizer a alguns vigilantes nossos que muitos pormenores poderão ser fornecidos sobre o assunto, até mesmo aos homens. Retruquei agastado, recordando a visita feita ao posto de emergência da colônia com a expedição do departamento de reencarnação. Foi o irmão Ambrósio que interveio, corroborando com autoridade as assertivas ouvidas ao já agora futuro capitalista do Porto. Sim, para estudo coletivo ou esclarecimentos pessoais que produzam efeitos salutares, e também como prêmio à sinceridade das intenções e ao devotamento ao trabalho, serão permitidas certas revelações em torno do melindroso acontecimento, até mesmo aos leigos. Aos homens, principalmente, têm sido facultadas muitas indicações a respeito, a fim de que lhes sirvam de incentivo ao progresso e mesmo de conforto durante as asperidades das reparações.
para a satisfação de mera curiosidade, porém, quer entre nós ou entre os humanos, nada será concedido de positivo. O reencarnante será esclarecido ao internar-se no recolhimento do que lhe disser respeito, do que lhe seja útil e necessário. Então, para nós, essa informação reforça exatamente aquele entendimento nosso de que existe uma necessidade muito grande de que todas as informações relacionadas a um planejamento reencarnatório sejam então reservadas, sejam então dirigidas apenas a quem de direito, salvo aquelas exceções em que uma informação genérica possa ser útil para o aprendizado de esclarecimento, aprendizado e esclarecimento de encarnados ou desencarnados. Fora isso, tudo isso diz respeito apenas às pessoas que são envolvidas. Nesse caso, a família que receberá o espírito e ao espírito que vai reencarnar e aqueles que vão acompanhá-lo durante essa trajetória. Então, diferentemente do que nós vemos hoje, porque isso tem um paralelo muito significativo. Por exemplo, quando nós temos uma curiosidade muito grande de saber quem foram as personagens do nosso mundo atual no passado. Procurarmos, por exemplo, não porque nós vemos, nesse caso, existe uma especulação a respeito das existências anteriores, das reencarnações anteriores de André Luiz, como sendo Carlos Chagas, como sendo Oswaldo Cruz, como sendo um médico desconhecido, voltando no passado, como ele sendo ali outras personagens famosas na nossa história. Hoje nós encontramos quem foram esses espíritos que atualmente ocupam posição de destaque na nossa sociedade, seja de uma forma positiva, seja de uma forma negativa. Quem serão eles no futuro? A título de expiações, de resgates, Então nós ficamos sempre nessa curiosidade e isso absolutamente não nos diz respeito. Então, nós não sabemos nem a nossa própria história, como eu sempre costumo dizer para vocês, por que então haveríamos de saber como foi a trajetória de outros espíritos, principalmente em situações tão constrangedoras como nós vemos hoje. Então, todos esses detalhes são muito bem guardados apenas para aqueles que têm de direito e para, sendo revelado no momento oportuno e para um fim que seja útil para ajudar aquele espírito na sua jornada de resgate. Diz aqui para nós: referis ao acontecimento do posto de emergência, mas quem são aquelas personagens? Seus nomes, suas residências, uma ilha existente sob bandeira portuguesa apenas, certa localidade no imenso Nordeste brasileiro. Convenhamos, meu amigo, que o sacrossanto segredo não foi revelado, não é verdade? Baixei a fronte desarmado, enquanto Belarmino, interessado, voltava-se para o velho amigo Jerônimo. E realmente, a gente lembra que quando eles estiveram ali analisando aqueles espíritos do manicômio que preparavam para uma nova reencarnação, lembrando sempre que naquele departamento os espíritos que lá se encontravam eram aqueles que estavam num alto grau de desequilíbrio e não tinham qualquer condição de fazerem ali escolhas, planejamentos das suas novas reencarnações, e aí então faziam por eles. E aí, nesse caso, a maior dificuldade que nós encontrávamos era exatamente encontrar uma família que estivesse disposta a acolher aqueles espíritos, já que geralmente esses espíritos então reencarnavam num ambiente completamente estranho a eles, com famílias, com pessoas desconhecidas, e aí então espíritos voluntários que se colocavam à disposição. Só que esse voluntarismo desses espíritos era muito relativo. Muitos deles, então, para que se tornassem voluntários, como foi o caso que nós vimos, um casal português, um casal de jovens portugueses, e uma jovem brasileira, que seria ali classificada como mãe solteira, eles então foram conduzidos ao plano espiritual e lá
revelados então um histórico que eles vivenciaram, um histórico bastante doloroso, e que essa reencarnação então de receber receber espíritos deformados, espíritos que trazem ali alto grau de perturbação, seria para eles então a oportunidade de um resgate, embora essas duas famílias não tivessem relações anteriores, ou seja, os pais não conheciam então seus filhos, não eram espíritos com quem tivessem vínculos anteriores. E aí, então, durante aquela apresentação, o que Camilo refere exatamente aqui, que se eles tiveram a oportunidade de conhecer, assim, aqueles detalhes sobre aquele planejamento, por que então não poderiam conhecer a história de Jerônimo agora, que já se preparava para uma nova reencarnação? E exatamente o que lembrava o irmão Ambrósio, falando exatamente, né, que o que exatamente eles sabiam sobre aquele caso, né? Bom dia, João. Sobre aquele caso. E ele até chama atenção, né? Mas quem são aquelas personagens? Quais eram seus nomes? Onde exatamente eles viviam? Numa ilha com bandeira portuguesa? No Nordeste brasileiro? O que exatamente eles conseguiram, né, colher de informação sobre aquele caso, a não ser presenciar a história passada que eles tinham vivenciado? Então vemos ali, né, continuando então, embora a situação fosse exposta para aprendizado, ela foi exposta de uma forma bastante limitada, apenas conhecendo ali a essência do caso, sem conhecer os detalhes, que é o que interessa, né? Então aqui baixei a fronte desarmado, diz aqui Camilo, enquanto Belarmino, interessado, voltava-se para o velho amigo Jerônimo. E tens confiança na vitória da reabilitação? Sinceramente tenho, conquanto me sinta compungido à ideia de reproduzir, ato por ato, com circunstâncias agravantes, a existência em que fracassei. Creio estar, todavia, preparado para tanto, porque, se o não estivera, deixaria de receber beneplácitos de meus mentores maiores para prosseguir no único intento reabilitador que me é dado. Aliás, meu caro senhor professor, absolutamente nada mais lograrei alcançar no plano invisível sem o expurgo triunfal dos meus imensos débitos. Forçoso será compreender que desgracei minha própria família, que lancei nas torrentes dificultosas da miséria outras famílias cujos chefes me emprestavam o concurso dos próprios bens e de labores sagrados, os quais por mim se viram vilipendiados graças à minha insânia de jogador e devasso. Será preciso, outro sim, recordar que lesei a pátria, crime que repugna qualquer homem honrado, deixando mal ainda funcionários que bondosamente, intentando socorrer-me, por me facultarem penhoras, denunciando minha justiça, por me facultarem prazo de reabilitação, deixaram de agir como lhes era dever, lavrando penhoras, denunciando minha justiça, levantando falência, etc. Todas essas feias coisas pesam na balança de uma consciência acordada pelo arrependimento. Sim, Belarmino, pois constitui crime perpetrado sob as inspirações da incúria, da má-fé, da devassidão dos costumes, da inconsequência leviana, do desamor ao bem. Enredei-me de tal forma no sinistro porquê do suicídio, que me sinto agora agrilhoado ao pretérito por tão insidiosa cadeia que, a fim de algo realizar nos planos espirituais, deverei voltar ao cenário dos meus deslizes para quebrá-las, refazendo dignamente o que insensatamente andei praticando. Peregrino, bom dia. O que nós lembramos aqui que Jerônimo, então, era um comerciante, um mercador de vinhos, que tinha ali uma esposa que sentia muito prazer com aquilo que o mundo material oferecia, além de um casal de filhos. Então, Jerônimo acabou fracassando pelo vício e também pela má administração, acabou fracassando no seu negócio
E aí, então, não suportando todo o constrangimento, né, da sua falência, ele acabou cometendo suicídio, comprometendo então a esposa e a filha, né, que a esposa nesse caso acabou prostituindo a própria filha, e o filho então acabou sendo preso por ter cometido crimes, né, e depois seria levado à África para poder se reabilitar em outras tarefas, né? Então, o que nós lembramos aqui, nesse caso de um empresário que comete o suicídio pela falência, o que ele comenta aqui do grande constrangimento foi não apenas do ato em si do suicídio, que o envolveu diretamente, mas as circunstâncias dele ter lesado, por exemplo, todas as pessoas que confiaram nele, aqueles que eram seus credores, aqueles que eram seus funcionários. Então, quando nós vemos hoje, isso é bastante importante, de nós fazermos esse paralelo com a nossa atualidade, quando nós vemos hoje esses quadros de corrupção que infelizmente assolam o nosso país, que nós vemos aquelas pessoas que ou são assassinadas, ou cometem suicídio, ou são presas e tudo mais, acreditando que isso apenas vai ser o suficiente para que eles então sejam punidos pelos crimes que cometeram, pelas leis da sociedade, que ainda assim nós temos aquela dúvida se há melhor pena a ser cumprida, né, ou melhor pena a ser aplicada. Mas dentro dos códigos morais, quando nós encontramos, por exemplo, situações em que vemos médicos, vemos funcionários públicos envolvidos em secretarias de saúde, desviando recursos que eram para comprar remédios, ou qualquer outra área, né? Eu falei dos remédios porque é algo que realmente nos machuca, né? Porque nós vemos ali pessoas que vão em busca de medicamento para salvar vidas, né, Brás? E infelizmente acabam ali não tendo essa possibilidade porque os recursos foram desviados, hospitais que não foram construídos, escolas, a sociedade deixa de ser beneficiada. Esse tipo de lesão, porque para nós, na visão da nossa sociedade, Fatival, bom dia, na visão da nossa sociedade, basta apenas que ele seja preso, que ele passe ali anos na cadeia. Mas para a consciência e perante os códigos divinos, é levado em consideração a posição que ele ocupava e a tarefa que ele deveria cumprir. E como essa tarefa não apenas não foi cumprida, mas ele também provocou lesões a outrem, para a sociedade como um todo, isso será levado em consideração. Nós vemos o histórico do nosso sofrido Nordeste brasileiro, com todas as secas, com todo o desemprego e tudo mais, recursos que eram levados, que deveriam ser levados para poder resolver ali as dificuldades, né, de abastecimento de água, de construção ali de açudes, de conseguir emprego para as pessoas, de lavouras que deveriam ser irrigadas. Tudo isso acaba sendo somado na consciência desses espíritos. Então, perante os códigos da nossa sociedade, nós nos preocupamos com quantos anos de prisão e se seus bens vão ser confiscados. Perante os códigos divinos, esse espírito será relacionado, será então responsabilizado por todas as lesões que ele provocou. E não é à toa, então, que nós vemos algumas vezes nesse planejamento, espíritos, então, que numa nova reencarnação optam, ou muitas vezes são designados para a reencarnação em locais onde há muito sofrimento, como, por exemplo, lugares na África, lugares aqui na própria América Latina, para que o espírito viva todas as privações materiais e passe por todas as dificuldades, com doenças, com perdas na família, com fome, com desemprego, com constrangimentos, porque tudo isso está relacionado com aquilo que ele mesmo provocou, com as escolhas que ele acabou fazendo. Então, esse relato de Jerônimo, que mostra exatamente o que ele fez e o que exatamente envolveu todas as suas atitudes e quais serão seus compromissos futuros, traz para nós então esse paralelo com a nossa realidade hoje, mostrando o que exatamente vai pesar sobre os ombros de todos os espíritos que de uma forma ou outra, num grau maior
ou grau menor, inclusive muitas vezes nos envolvendo também pelas negligências que nós ainda praticamos, aquilo que vai nos esperar no nosso futuro então. Continuando, diz aqui para nós: como nenhum de nós ousasse aparteá-lo, o visitante prosseguiu, ao passo que rija tristeza ensombrava nossos corações. Não mais terei filhos juntos a mim, deixando de zelar pela família até final. Rejeitando a meio do caminho a honrosa incumbência de chefe do Instituto do Lar, pelo céu concedida no intuito de me fazer ascender em méritos, coloquei-me na desgraçada situação de não conseguir oportunidades nessa próxima existência de constituir um lar e ser novamente pai. Mais uma vez aqui uma outra lição que traz para nós, relacionada agora com a sua própria história pessoal. Quantas vezes nós encontramos famílias hoje implorando pela oportunidade de terem filhos, de constituir ali um novo grupo familiar para que pudessem viver suas alegrias, né, viver sua felicidade e tudo mais, e infelizmente não encontram. Passam uma vida restrita às tarefas de reabilitação, não mais vivendo esses prazeres. E até mesmo, pelo que nós encontramos aqui, o casal de filhos que ele tanto amava vão ter uma reencarnação distante dele. Não se sabe como, não se sabe onde, não se sabe porquê, mas todos eles, então, vítimas das circunstâncias, viverão uma situação diferente da do próprio Jerônimo, que foi ali o responsável, vamos dizer assim, o responsável capital por tudo aquilo que foi gerado por aquelas pessoas. Continuando. Não obstante, a fim de ressarcir a feia atitude contra Zulmira e meus filhos, prometi a Maria, mãe boníssima do meu Redentor, cuja solicitude maternal reabilitou Margaridinha e Albino, que eram os 2 filhos dele, envidar todos os esforços quando na terra no sentido de amparar crianças órfãs, levantar de qualquer modo abrigos que agasalhem a infância e tornar-me o zelador dos pobrezinhos como seria de filhos por mim gerados. Será o meu ideal na existência expiatória, a que não tardarei a regressar. Aqui também é uma outra oportunidade de nós refletirmos, porque nós vemos muito nessas situações de modo geral, de equívocos, de erros que as pessoas acabam cometendo, nós vemos apenas a dor e o sofrimento como sendo as únicas soluções para que os espíritos possam se reabilitar. Certa vez eu trouxe um exemplo, dizendo assim: imaginemos um médico que, tendo a oportunidade de salvar vidas e de trazer para as pessoas a saúde tão necessária aqui para o nosso mundo material, se torne um médico aborteiro. E aí então ele pratica o aborto. E nós já ficamos então fazendo ali um planejamento, né? Qual será exatamente a expiação que esse espírito vai vivenciar, que em vez de salvar vidas, ele acaba destruindo vidas. Na nossa mentalidade é assim: ele vai reencarnar várias vezes e vai ser abortado, porque ele vai sofrer e tudo mais. Então nós pensamos, na verdade, numa punição vingativa, e não numa experiência educativa. Porque as leis divinas, sendo soberanas e amorosas, sempre visam fazer com que o espírito aprenda, para que ele então cresça, e não para que ele sofra como nós estamos acostumados. Hoje nós vemos as penitenciárias aqui do nosso mundo material, que tem um papel punitivo, de castigar esses espíritos. E aí nós pensamos, depois que ele cumpriu então a pena dele, em que ele foi castigado, o que exatamente ele aprendeu para se tornar uma pessoa melhor? Nós vemos exatamente o contrário: o espírito acaba se tornando pior do que era, depois de passar por essa experiência. Já pelos códigos divinos tem um propósito diferente. É fazer com que o espírito vivencie experiências para que ele inicialmente se esclareça, e depois do esclarecimento para que ele cresça. Então, nesse caso desse médico aborteiro que eu comentei com vocês, nós poderíamos especular então que, em vez dele sofrer aquilo que ele fez sofrer,
Ele poderia, por exemplo, viver uma oportunidade de ajudar aqueles que desejam nascer numa outra encarnação. Ser médico, vamos imaginar assim, ele foi aborteiro numa determinada localidade, numa próxima encarnação ele vai trabalhar no Médicos Sem Fronteiras, numa missão para ajudar crianças que morrem de desnutrição e doenças num lugar na África. Não seria para ele uma oportunidade grandiosa de reabilitação? Em vez de nós pensarmos que chicotadas, grades e apedrejamento faria com que ele então expiasse os erros dele? O que nós vemos aqui é exatamente isso. Como Jerônimo acabou então negligenciando a responsabilidade de chefe de família e fez com que os 2 filhos passassem por aquelas situações tão constrangedoras, ele sim será punido por estar afastado de suas famílias, de sua família. Mas ao mesmo tempo ele vai ter a oportunidade de ajudar então outras crianças que foram abandonadas, já que as suas próprias foram abandonadas por ele. E acabaram então vivendo aquelas situações tão dolorosas, tão difíceis. Então, esse código divino ele começa então a mudar o nosso modo de pensar. Nós vemos que tudo aquilo que nós vivemos em nossas vidas de dificuldade significam então que nós temos por objetivo o nosso crescimento, o nosso aprendizado. Nunca um castigo. Naquela época de Moisés, onde nós encontrávamos ali nos códigos do Deuteronômio, daqueles códigos do Antigo Testamento, era ali o aprendizado, era olho por olho, dente por dente, código lei de talião. E nós aprendemos então aquela imagem, né, daquele Deus punitivo, daquele Deus vingativo. Hoje não, hoje nós vemos um Deus amoroso. E não apenas porque Jesus disse que Deus era um Pai amoroso, mas porque nós começamos a conhecer quais são exatamente os métodos educativos e corretivos que temos a oportunidade agora de vivenciar. Jamais a dor, mas o esclarecimento, para nós agora o aprendizado. Continuando, diz aí para nós: Praz aos céus que suspenda os teus abrigos para a infância desvalida, antes que a ruína financeira te cerceie as possibilidades futuras. Amigo Jerônimo. Desculpem as batidas, pessoal, já vai acabar já. Interrompi eu, surpreendido com a coragem que transparecia de suas asserções. Praz aos céus, amigo, porque antes ou depois da ruína financeira que me aguarda na expiação terrestre, hei de tornar-me arrimo de muitos órfãos. Os vultos chorosos de meus filhos, votados ao desamparo e à desgraça pela minha morte prematura, estão indelevelmente fotografados em minha consciência, a requisitarem de minha parte um resgate à altura, seja à custa de que sacrifício for. Novamente, aparteou o irmão Ambrósio, elucidando cautelosamente. Sim, praz aos céus que, seja no apogeu das possibilidades monetárias, ou no ocaso das mesmas prosperidades, seus pensamentos e sua vontade se não desviem da rota reabilitadora que resolveu palmilhar. No entanto, é o nosso penitente animado das melhores intenções. Todavia, dependerá da sua força de vontade, da permanência nos bons propósitos que agasalha a vitória das realizações pretendidas. Geralmente o espírito, uma vez reencarnado, deixa-se embair pelas falaciosas atrações do meio ambiente a que se vê submetido, esquecendo compromissos de honra assumidos na espiritualidade, os quais muito conviria ao próprio que os esquece serem cumpridos à altura da importância que representam. Mas, se vontade firme de vencer impulsioná-lo perenemente, sobrepondo-se às influenciações deletérias do mundanismo egoísta, será bem certo que estabelecerá harmoniosa correspondência telepática com seus mentores invisíveis, os quais procurarão impeli-lo para a frente através de inspirações sadias, embora discretas, auxiliando-os segundo a lei de solidariedade estabelecida no Instituto de fraternizar o universo inteiro. Aqui mais uma lição para nós, falando exatamente sobre as dificuldades que nós enfrentamos aqui no mundo material,
devido às influências que nós sofremos. Todos nós, durante o nosso planejamento reencarnatório, elaboramos ali atividades, tarefas, compromissos que certamente vão nos impulsionar para o nosso crescimento. É aquela história que nós fazemos, né? Eu prometo que eu vou fazer tal coisa, eu vou me esforçar para fazer tal coisa, eu vou me comprometer com essa atividade porque eu sei que eu vou conseguir e tudo mais. Aí então nós reencarnamos, começamos aqui passando pelaquela educação inicial, né, junto aos nossos pais durante a nossa infância, vem a escola, vem a adolescência, vem os amigos, vem o trabalho, vem os prazeres. E aí então, como foi colocado para nós, esquecemos então os compromissos de honra assumidos na espiritualidade devido à influência do nosso meio. Esperamos, né, que os nossos amigos espirituais encontrem campo aberto em nossas mentes para continuarem ali semeando com as melhores intuições, né, com as melhores inspirações, para que nós cumpramos aquilo que foi prometido. Só que, infelizmente, muitas vezes nós criamos dificuldades, nós resistimos a essas inspirações, porque caímos exatamente nessas mesmas tentações do mundo. Aquelas mesmas tendências que nós trazíamos, elas então continuam se manifestando. Diz aqui ainda para nós: suponhamos que Jerônimo venha a descurar-se das promessas feitas ao reencarnar. Que sucederá? Interroguei, apegado ao azedo critério de repórter pessimista. A consciência inquietá-lo-á perenemente, e mais tarde, regressando à espiritualidade, se envergonhará de ter faltado com a palavra, compreendendo, ao demais, a necessidade de cumpri-la em uma nova migração terrena. Esperamos, no entanto, que tal não aconteça no caso em apreço. Jerônimo possui o principal fator para realizar o prometido: a boa vontade, a ternura pelo órfão abandonado. Aqui, essa colocação dele, de que Jerônimo, então, tem a boa vontade e essa ternura pelo órfão abandonado, a gente lembra que não é apenas a questão de ele ter uma simpatia por órfãos abandonados. A imagem desses órfãos trazem para ele vivamente na memória a imagem dos próprios filhos. Então nós vemos assim que nesse caso ele tem uma marca muito profunda na sua consciência que vai guiá-lo com esse objetivo. Cada vez que ele encontrar um órfão na rua, ele vai ficar incomodado. Porque não tem como esquecer os próprios filhos, principalmente pelo amor que ele devotava. Foi mais fraco, não tenhamos dúvida disso. Diante da vergonha, do constrangimento, né, e do fracasso empresarial que ele acabou vivenciando, mas o amor pelos filhos se manteve presente. E esse amor que vai guiá-lo. Esse amor que infelizmente acabou se convertendo em dor, porque o amor pelos filhos fez com que ele visse o sofrimento e acabou se tornando uma dor. Então nós vemos assim que muitos desses compromissos que nós assumimos hoje são compromissos que não são apenas de boca para fora. São compromissos que são marcados profundamente em nós. Mas, infelizmente, nós temos ainda tendências que também são muito profundas. E aí então fica aquele conflito dentro de nós. Aquelas tendências inferiores junto com aquelas dores morais que nós causamos no passado e que hoje, né, nós esperávamos vivenciar a reabilitação. Então nós temos casamentos que são constituídos, relações de paternidade, vivências profissionais, vivências sociais. Quantos de nós, no meio espírita hoje, trazemos no passado um histórico religioso de negligência, de equívocos e tudo mais, e hoje nós somos quase que arrastados por esse caminho doutrinário para estudarmos, para trabalharmos, para nos comprometermos com as atividades. E como foi colocado pelo próprio Jerônimo um pouco mais acima, e eu uso muito essa frase, né, nas nossas reflexões, tudo que é mal feito tem que ser feito 2 vezes e a segunda vez é sempre mais difícil. Então o que Jerônimo comentou, ele disse que ele vivenciaria as mesmas experiências anteriores, ou, de uma forma mais clara, experiências da mesma natureza, vai viver numa família abastada, vai viver ali o auge financeiro, o sucesso, o reconhecimento, o apreço das pessoas, e depois virá o fracasso. E ele falou que ele vai vivenciar tudo isso com mais agravantes.
E são esses agravantes que vão trazer para ele ali um peso maior. Esses agravantes seriam, então, a dor da consciência para ajudar esses jovens, e veremos se nós teremos ainda outras situações, porque por enquanto, pelo que nós lemos aqui até agora, nós não temos ali nenhum tipo de situação que vai trazer para ele uma consequência física, um tipo de limitação física. Aqueles que têm ali uma lesão cerebral, uma deformidade física, problemas cardíacos. Me recordo do depoimento de um garoto, até mesmo no Discovery Channel passou esse documentário sobre essa ideia da reencarnação. Uma pessoa que tinha levado um tiro no peito, cometeu um assassinato, ou melhor, cometeu suicídio com um tiro no peito e nasceu com uma doença congênita no coração. E desde criança, logo do nascimento, trazia esse problema no sistema circulatório. Então, quer dizer, nesse caso nós tínhamos, de Jerônimo aqui nós não vimos nada até agora. Vamos ver como é que vai ficar a história dele. Subitamente, em meio do rápido silêncio que se verificou em seguida, Belarmino, cujos sentimentos delicados o leitor já teve ocasião de apreciar, levantou o olhar interessado para o futuro capitalista do Porto e interrogou afetuosamente: que notícia dará aos amigos da tua Margaridinha? Transportou-se sempre para o Brasil? E Albino continua na prisão? Sua Majestade interessou-se por ele realmente? A gente lembra aqui que Margaridinha, depois de ter passado por aquele mal súbito, lá naquele local no Porto, onde ela estava sendo prostituída, ali por volta dos seus 19, 20 anos, ela então passou mal por aquela intervenção daquele grupo de espíritos que estavam ali para ajudá-la, foi levada então para um hospital, depois ela se reabilitou, ficou bem de saúde, e ela então foi levada junto a uma família que estava se mudando para o Brasil, e ela então prestaria esse serviço para essa família, seria ali uma serviçal da família, sendo tratada com todo carinho, com toda atenção. Essa foi a trajetória de Margaridinha. Já Albino se encontrava na prisão, receberia ali então a sua liberdade, depois ali de 2 ou 3 anos, e depois seria levado para a África para realizar um trabalho naquele local, com uma outra pessoa. Fernando, vocês se lembram, que era aquele médium, estaria organizando então essa transferência para que ele pudesse recomeçar a vida num ambiente diferente. Então essas foram as duas trajetórias dos espíritos. A André colocou ali essa lembrança. Essas lembranças e dores, essas dores são gravadas no perispírito. Assim não sabemos e não entendemos por que sofremos. É sempre aquele incômodo, A pessoa vive uma situação que ela não consegue se despedir, aquele fantasma que fica perseguindo o tempo todo, e ela só tem uma forma de aliviar isso tudo, quando ela trabalha para poder se resgatar diante daquilo tudo. Do contrário, ela sempre vai encontrar aquele vazio, aquela dor moral que vai persegui-la o tempo todo. O Brás lembrou, um irmão meu nasceu sofrendo do coração por ter sido toureiro no México, veja bem o quanto a Terra ainda está atrasada, Pois é, Brás? Ainda tem essas histórias, que vão nos acompanhando. E eu fico imaginando também, a gente lembra sempre, que hoje nós temos ali aquelas pessoas que cometem crime contra a natureza, que são aqueles que desmatam, aqueles que caçam, temos aqueles que praticam crime contra a sociedade, crimes ecológicos de um modo geral, também assim que nós vemos. Então fica aquela pergunta, o que será que virá desses espíritos? Será que eles vão sofrer? Porque a nossa tendência imediata eles vão sofrer muito por isso. Ou muitas vezes eles podem ter uma oportunidade de reconstruir. Muitos ambientalistas, assim como a gente lembra sempre, assim como muitos espíritas hoje foram aqueles religiosos do passado que erraram tanto e hoje procuram fazer certo, muitas vezes nós temos muitos políticos, muitos empresários, muitos ecologistas, professores e todos os tipos de profissionais que hoje fazem muito bem suas atividades exatamente por causa daqueles erros do passado, ou seja, estão hoje fazendo aquilo que é certo porque no passado fizeram aquilo que era errado. Angelina lembrou, toda a correção dele foi no sentido moral. A princípio, o que está colocando para nós aqui, Angelina, como eu falei para vocês, não tem nenhum detalhe ainda que fale sobre essa correção também vivendo sequelas físicas.
né? Vamos acompanhar aqui a história dele para ver se surge alguma coisa nova. Né, o Braz lembrou dos descuidos também que acontecem, né? Muitas vezes tem aqueles que erram por intenção e tem aqueles que erram por negligência. Os dois são erros. O que vai mudar ali exatamente é a intensidade, né, e a natureza desse erro. Então ali nós temos algo a ser avaliado também. E diz ainda para nós. Então, que notícias darás aos amigos da tua Margaridinha? Transportou-se sempre para o Brasil? E Albino? Continua na prisão? Sua Majestade interessou-se por ele realmente? Ah, sim. Fez o inconsolável pai suicida como se houvesse vibrado acordes pungentes nas mais sensíveis cordas do coração. Cordas do seu coração. Estava mesmo para vos participar alvíceras. Nunca mais pude visitá-los, como sabeis, por não me permitir a situação moral apaixonada, capaz de muitas indiscrições. Aqui é importante lembrar que pelo fato de Jerônimo ter se desequilibrado profundamente vendo a família daquela forma, ele acabou então ficando no isolamento. Não é à toa que ele ficou naquele departamento, onde ele ficaria isolado de todos os estímulos relacionados com sua história. Ele teria ali um trabalho especificamente de estudo e de reflexões. Então ele não teve mais permissão de estar junto da família, exatamente porque ele se desequilibraria com muita facilidade. Ele era muito sensível ainda a esse assunto relacionado com os filhos. Então por isso foi colocado, né, por não me permitir a situação moral apaixonada, ou seja, sensível para ele, capaz de muitas indiscrições. No entanto, estou seguramente informado de que Margaridinha, em chegando ao Brasil, casou-se com um compatriota, homem honesto e probo, que lhe ofertou afeição leal e um nome honrado. Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Que bem faz a minha alma o dar-vos esta notícia. Quanto ao Albino, é comerciante, embora modesto, em Lourenço Marques. Corresponde-se assiduamente com seu amigo Fernando, que o tem aconselhado muito assiduamente, muito honradamente, que todos os esforços envidou para favorecer-lhe meios honestos de viver, instruindo-o ainda, ao demais, na ciência dos espíritos, da qual é fiel adepto. Casou-se também, há pouco mais de um ano, com bonita morena portuguesa africana, e agora é pai de 2 lindas gêmeas recém-nascidas. Tu os vês, de certo, ó Jerônimo, se bem o não os vistes? Interroguei, partilhando a saudade que transparecia em suas expressões. Sim, amigo Botelho, vejo-os através dos aparelhos do irmão Santarém, e é como se os visse de bem perto e com eles falasse, pois isso me é permitido. Quanto a Zulmira, cúmplice infeliz dos meus desatinos, termina sua desgraçada vida amparada pelas 2 filhas mais velhas, as quais não se negaram, mercês de Deus, a socorrê-la quando as procurou. Tentou interceptar a ida de Margarida para o Brasil sem o conseguir. Pobre Zulmira! Amava-a tanto, meu Deus! Fui o responsável por suas quedas. Também a ela devo reparações, que mais tarde proverei com o favor do céu. 2 dias depois, Roberto de Canaleiras voltou a visitar-nos de posse de um convite de irmão Teócrito para, à noite, atendermos à reunião solene a realizar-se na sede do departamento hospitalar. Tratava-se, dizia o moço de Canaleiras, de uma cerimônia de despedida, durante a qual seríamos desligados da tutela do departamento e considerados habilitados para outros carreiros, em busca das reparações para os serviços do programa. Dos bairros anexos aos hospitais, seguiriam antigos tutelados a assistirem ao importante conclave, que a todos profundamente interessava. Como será fácil entrever, a movimentação era intensa, nesse crepúsculo em que todas as dependências do grande departamento enviavam contingentes de espíritos
considerados aptos ou necessitados dos prélios terríveis da renovação carnal expiatória, devido ao crime da maior infração da criatura à face do seu Criador. Pela primeira vez penetrando a sede do departamento onde Teócrito mantinha os gabinetes de direção e trabalhos que lhe eram próprios, fomos surpreendidos pela majestosa estruturação interior do mesmo, a qual apresentava, como os demais, o estilo português clássico, de grande beleza e sobriedade de linhas. Ao chegarmos, éramos gentilmente encaminhados à vasta e modelar sala de assembleia, à maneira de câmaras representativas, onde as tribunas dos discursantes seriam ocupadas pelo grande público, isto é, por nós outros, os tutelados, cabendo o nível aos diretores, como anfiteatro. Sobrepunha-se ao cenário, não destituído de magnitude, singular palor iluminado que se diria jorrar do exterior, irisando o ambiente de miríficas gradações branco-azuladas. Pouco a pouco, encheu-se o recinto. Os lugares reservados às sessões eram rigorosamente separados por linhas divisórias, tornando-se as arquibancadas ou tribunas como grandes camarotes destinados a classes sociais diferentes. Ali, porém, não era social a diferenciação existente. Era-o, não obstante, moral e vibratória, o que quer dizer que os grupos que enchiam cada camarote harmonizavam-se satisfatoriamente, apresentando grau idêntico na escala das responsabilidades, dos méritos e deméritos. Essa hierarquia moral ela é bastante comentada, né, nos livros que nós lemos, mostrando que os espíritos sempre se destacam realmente pela sua capacidade moral e não pela posição que possuíam aqui no mundo material. Aliás, essa é para nós uma grande instrução, porque nós vemos muito essa ideia muitos espíritos que se comunicam nas reuniões mediúnicas ou de histórias que chegam para nós através desses livros, de espíritos que exigem reconhecimento no mundo espiritual por aquilo que eram aqui no mundo material, pela sua fortuna, pela posição política, pela importância que possuíam na sociedade, pela influência que eram capazes de exercer. E como é colocado para nós, Kardec mesmo fala sobre isso nas suas obras, né? Muitas vezes um general chega no mundo espiritual numa condição inferior ao soldado, porque lá se leva em consideração exatamente as condições morais e vibratórias do espírito. Diz aqui ainda o livro: enquanto conosco assim acontecia, os responsáveis pelas diferentes dependências do grande departamento mantinham-se ao lado do seu diretor, isto é, de Teócrito, à tribuna de honra situada no nível da sala. Assistentes e vigilantes, por sua vez, acompanhavam os internos nas arquibancadas, com eles fraternalmente ombreando, quais modestos espectadores. Assim foi que, entre os primeiros, notamos a presença de Padre Anselmo, educador da falange de suicidas obsessores aprisionados na torre. Lembramos, né, de Padre Anselmo, lá na torre de vigia, que cuidava daquele espírito que era ali o chefe de uma falange de obsessores, né? De irmão Miguel de Santarém, o abnegado conselheiro do isolamento. De irmão João, o venerável ancião, guia paciente e caridoso da triste falange do manicômio, todos ladeando o diretor do departamento, responsável, por sua vez, pelo Hospital Maria de Nazaré, ao passo que seus assistentes se mantinham conosco, exceção feita de Romeu e Alceste, que, como iniciados, pertenciam à gradação mais elevada na hierarquia espiritual, não obstante a qualidade de discípulos de Teócrito. De longe podíamos bem distinguir a claridade argêntea que descia de majestosa cúpula alguns antigos companheiros, como Jerônimo, cabisbaixo e pensativo, e como Agenor Peflauva, o obsessor convertido sob os cuidados de Padre Anselmo e Olivier de Guzmán,
depois de 38 anos de pacientes esforços e cujas feições, severas e duras, dir-se-iam traduzir desconfianças, expectativa ansiosa e sombria, pavor indefinível. É exatamente aqui esse Agenor Peflauva, que era aquele obsessor lá da Torre de Vigia, com o que Padre Anselmo, então, lidava, né, durante aqueles 38 anos, para amolecer o coração de um espírito que era chefe de uma falange de obsessores. É um trabalho que, né, então, era um espírito cínico, um espírito frio, um espírito endurecido, passando por todas aquelas etapas educativas, até então que ele se transformava, né? Mas ainda assim se encontrava aqui nesse trabalho de reabilitação, não estava ainda pronto para uma nova reencarnação. Em meio à augusta simplicidade, no entanto, foi que se desenrolou a magna cerimônia. Nenhuma particularidade ou traço de ineditismo surpreendeu nossas atenções ávidas ao sensacionalismo mórbido da Terra. Praza aos céus que um dia os homens encarnados responsáveis pelos graves problemas que agitam a humanidade aprendam com os espíritos a singeleza que então tivemos ocasião de apreciar quando se reunirem em festividades ou deliberações. No entanto, tratava-se de uma sessão magna, em a qual se resolveram destinos de centenas de criaturas que se deveriam recuperar do erro a fim de marcharem para Deus. Efetivamente, Teócrito levantara-se, deixando irradiar do semblante fino, quase translúcido, um sorriso amável para seus pupilos, como se muito fraternalmente os saudasse, e depois de aceno afável começou instilando novos anseios de vida em nossas almas, rejuvenescimento para a peleja do porvir que vinha anunciar. Nós vos saudamos, diletos pupilos, caros irmãos em Jesus Cristo, e é em seu nome excelso que vos desejamos a gloriosa conquista da paz. A voz insigne e diretor, porém, ou as vibrações do seu pensamento generoso em nosso favor, o qual entendíamos como se tratasse de sua voz, chegava ao nosso entendimento doce e murmurante, quase confidencial. No entanto, a grande assistência ouvia-o nitidamente, sem que um só monossílabo se perdesse. Espanhóis afirmavam mais tarde que o orador falara naquela noite em seu idioma pátrio, havendo até mesmo expressões costumeiras do lar paterno, deles conhecidas desde a infância, o que muito os comovia e sensibilizava. Nós, os portugueses, porém, contestávamos, pois o que ouvíramos fora o bom português clássico de Coimbra, ao passo que os brasileiros presentes pretendiam ter ouvido o suave e terno linguajar das plagas nativas, com seus acentos próprios e o sotaque que tanto desagrada em Portugal. E sincero encantamento a toda a assistência impregnava de lenientes emoções. Né? Esse tipo de descrição que nós lembramos aqui, ele é normal porque os espíritos falam pelo pensamento e não pela voz como nós ouvimos hoje, né? Então, como nós entendemos aqui no mundo material. Então é muito natural que espíritos dessa envergadura sejam capazes de se comunicarem, né, com vários espíritos ao mesmo tempo. Kardec fala muito sobre isso, sobre essa irradiação, que o espírito tem essa capacidade de transmitir o seu pensamento para vários locais ao mesmo tempo, né, de formas diferenciadas. Então é um fenômeno que a gente vê acontecer aqui. Temos uma nota de rodapé, dizendo para nós assim: mesmo entre os desencarnados, somente os espíritos muito elevados poderão produzir semelhante fenômeno telepático. E diz ainda: e sincero encantamento a toda a assistência impregnava de lenientes emoções. Ele, não obstante, prosseguiu: não sois estranhos, meus amigos, ao móvel da presente reunião. É o vosso futuro que aqui se delineia, o destino que vos aguarda, que será concertado em programação que devereis não apenas conhecer, mas acima de tudo estabelecer e aprovar.
Desde o dia em que os umbrais dessa colônia correcional se descerraram, por ordens do alto, a fim de vos recebermos e hospedarmos, tendes vivido entre as alternativas de um hospital-presídio. A vosso próprio benefício o fizemos, porém, para que mais fundas não se tornassem as vossas desgraças, mais ríspidas vossas responsabilidades, nos desvios das inconsequências funestas que fatalmente vos teriam absorvido totalmente por séculos de gravíssimas transgressões, não fosse a intervenção caridosa do pastor imaculado, que partiu à vossa procura, ansioso por vos trazer ao aprisco. No entanto, hoje venho para vos participar que, a partir deste momento, os mesmos portões que se fecharam sobre vós, aprisionando-vos por impositivos de severa proteção e vigilância, descerram-se agora, permitindo-vos liberdade. Sois livres da tutela do departamento hospitalar, meus irmãos. Tudo quanto a esses hospitais e a esses presídios competia tentar a fim de vos auxiliar da emergência crítica em que estáveis embaraçados, foi realizado. De agora em diante, novas tentativas se impõem no vosso trajeto, novos afazeres e condições de vida reclamam da vossa parte atividades e energias que sinceramente desejamos, sem esmorecimento nem tibieza, pois já tereis bem compreendido que jamais haveis de morrer, jamais conseguireis desaparecer da frente de vós mesmos, ou da frente da criação, ou do universo. E isso acontece porque sois criaturas emanadas do fluido eterno da mente divina. Em vós reside a vida eterna daquele que vos concedeu a glória de vos criar à sua semelhança, o que vale dizer que sereis como ele é, por toda a eternidade. Vede que, possuindo vida eterna, finalidade gloriosa reclama a vossa presença no seio da eterna pátria, onde o soberano Senhor do Universo mantém a intensidade de sua glória. Para que, pois, haveis de recalcitrar contra a vossa origem divina? Por que se inferiorizar a criatura na desobediência costumaz às leis imutáveis da criação, se no seu cumprimento é que se encontrará os verdadeiros motivos para se sentir honrada, assim como a felicidade porque tanto se empenha e suspira, a alegria e a paz, a glória imorredoura? Vosso suicídio, para que vos aproveitou? Apenas para vós próprios demonstrar o grau da ignorância e da inferioridade em que laboráveis, presumindo possuir muito saber e muita ciência, apenas para distender vossas amarguras a longitudes incalculáveis para o vosso raciocínio, quando seria muito mais suave, porque meritório, o acomodar-vos aos impositivos da lei que permite as atribulações cotidianas como incentivo ao espírito para o progresso e para a elaboração das faculdades sublimes de que é depositário. Que vos sirva a amarga lição da experiência, meus amigos, que as lágrimas vertidas por vossas almas, inconsoláveis em presença da realidade, que vindes contemplando, se perpetuem nos esforços das vossas consciências como salutar advertência para os dias por vindouros, quando, renovando experiências que deixastes fracassar, praticardes as sublimes tentativas da reabilitação. Em vos participando a liberdade que por lei vos é outorgada, referimo-nos ao direito que tendes de, por vós mesmos e sob vossas responsabilidades, tratar dos interesses próprios, presidindo o vosso próprio raciocínio os destinos que vos aguardam. Sim, sois livres de escolher o que melhor vos parecer. Recebestes, onde até agora estagiastes, elucidações convenientes que vos permitem o critério da escolha. Quereis retornar à terra imediatamente, tomando o novo fardo corpóreo, vós, cuja razão devidamente esclarecida concluiu pela necessidade impiedosa, indispensável da terapêutica reencarnacionista, única que vos conduzirá
a cura definitiva dos complexos que vos tem afundado nos pantanais de irremediáveis amarguras? Tendes liberdade para fazê-lo, uma vez que estáis para tanto preparados. Preferis ficar e cooperar conosco, durante algum tempo, dilatando a época do inevitável retorno ao orbe terrestre, ao orbe terráqueo, seja aprendendo a servir no corpo de nossa milícia, seja desenvolvendo faculdades de amor no aprendizado fraterno, de catequese às falanges obsessoras que infestam a terra e o invisível inferior, ou no auxílio prestativo aos nossos hospitais, enfermagem, isto é, assistência benemérita de caridade, consolo fraternal, vigilante, etc., tendes autorização para escolher. Nosso campo de ação é intenso e muito vasto, e nas fileiras da vossa agremiação, da nossa agremiação, bem recebido será o voluntário que, amando o Senhor, respeitando suas leis, desejando trabalhar e servir para progredir, submetendo-se aos nossos princípios de direção, se for inexperiente, quiser colaborar com o engrandecimento do bem e da justiça. Vede Joel, a quem tanto quereis, para que entrou em vossas condições. O amor de Jesus converteu-o em ovelha pacífica, e apesar do muito que ainda terá de experimentar na terra como resultante do infeliz gesto que proferiu em meio da jornada que convinha vencer, quanto amor aos seus irmãos sofredores sabe ele ofertar, quantos gestos nobres e meritórios todos os dias distribui entre aqueles que lhe são confiados a vigilância. Porventura desejais aqui ficar, sem coisa alguma tentardes para o benefício próprio, perambulando de departamento em departamento, observando fatos, presos a um círculo vicioso de contemplação improdutiva, ou entre o invisível inferior e a terra, arriscando-se a perigosas tentações, inativos, ociosos a exercerem a mendicância do astral, sem algo de meritório praticar, conquanto incapazes da prática do mal, uma vez que não sois maus? Não nos oporemos tão pouco, conquanto, com todas as forças da nossa alma e todo o sincero empenho de nossos corações, vos aconselhemos que assim não procedais. É que isso redundaria em agravos penosíssimos para a vossa situação, em angústias inevitáveis, mas que se prolongariam em estados insustentáveis, que vos cumulariam de desvantagens amargosas, de incertezas e responsabilidades, que muito conviria evitardes. Ou, de outro modo, desejaríeis prolongar a permanência ao nosso lado, a fim de vos iniciardes nos conhecimentos superiores da vida, consagrando-vos aos cursos preparatórios para a verdadeira iniciação? Só é possível após resgates a que vos comprometestes com a verdadeira consciência? Sede bem-vindos, ó amigos, e aprendei com o mestre dos mestres os primórdios que vos têm faltado, e recebei em seu nome os elementos com que vos fortificareis para a consecução dos ideais de amor, de justiça e de verdade. Muitos de vós, presentes a essa assembleia, se encontram habilitados para esse curso preparatório. Para outros, porém, o momento ainda não chegou. Suas consciências segredar-lhe-ão o caminho a seguir, sem que nos constranjamos a proferir-lhes os nomes. Mesmo os habilitados, todavia, nada obrigará a aceitação do convite que ora foi feito. Aceitá-lo-ão, se o quiserem, por livre e espontânea vontade. Murmuração discreta percorreu a assistência. Era que admirávamos a caridosa sutileza do método posto em prática, o qual inibia uns e outros de nossa falange de se julgarem favorecidos por qualquer superioridade, uma vez que não podíamos avaliar os ditames das consciências uns dos outros, assim como não aboliria a suposição de predileção por parte dos mentores. Teócrito continuou depois de uma pausa. Ser-vos-á concedido prazo de 30 dias para meditardes deliberadamente sobre o que acabais de ouvir.
Pois, conquanto estejais há bastante tempo doutrinados e esclarecidos para tomardes por vós mesmos a decisão que vos convém, a tolerância manda que vos acautelemos com ainda algum tempo de meditação em torno das tentativas futuras. Durante esse prazo, diariamente sereis atendidos na sede do departamento como desejeis informações e mais esclarecimentos no que vos disser particularmente respeito, e podereis, sem constrangimento, expandir-vos com aquele que aqui vos receber, porque fará ele em nome do Divino Pastor, e ainda porque vos conhece em todas as particularidades e sutilezas, lendo em vossas almas como num livro fácil. Outro sim, sois convidados às reuniões para que vós se realizarão neste mesmo local, nas quais trataremos de tudo quanto, de modo geral, vos possa esclarecer, instruir e reanimar para o estudo para o futuro, a que sereis impelidos pelas vossas afinidades pessoais. Esgotado, porém, o prazo concedido, participareis da diretoria da instituição a que estáis filiados das resoluções tomadas, prontificando-se ela, então, sob nossas vistas, a encaminhar-vos para o destino que voluntariamente houverdes escolhido. A tão simples quão importantes falas, seguiu-se a primeira exposição dos deveres a que nos caberiam como espíritos arrependidos e desejosos de reabilitação. Seria como a primeira conferência da série para que nos convidavam. O próprio Teócrito fora o orador. Falara paternal e conselheiramente, sem arroubos apaixonados de oratória, mas deixando penetrar até o âmago de nossas almas profundas reflexões em torno das particularidades inferiores de cada um. Dir-se-ia que, legítimo conhecedor dos complexos que enredavam nosso ser, trazia o objetivo de ajudar-nos a reconhecê-los, medi-los, esmiuçá-los, a fim de nos animar a dar-lhes combate. Dali nos retiramos, nessa noite memorável, reconfortados, como fortalecidos por benfazeja esperança. E ali voltamos ainda muitas vezes para ouvi-lo expandir-se sobre os mais elevados conceitos que poderíamos conceber acerca da vida, das leis do universo, das magnificências morais resultantes do cumprimento do dever, da observação da justiça, da prática do amor e da fraternidade, da obediência à razão como à moral e a todos os demais princípios do bem. Aqui o interessante é a gente ver esse discurso como se nós estivéssemos envolvidos nesse tipo de palestra, né? Porque nós veremos também, na mesma história de André Luiz, ao estudarmos o livro Nosso Lar, nós veremos uma situação semelhante, em que espíritos são acolhidos, tratados, reabilitados, e depois então têm ali a liberdade de escolher o que desejam fazer. Não há imposição, como nós veremos também em André Luiz, não há imposição para nenhum tipo de tarefa no plano espiritual. Mas o espírito então vai colher aquilo que fizer. A Fatival lembrou, tanto apoio e amorosidade, como aqui nos sentimos tão desamparados a ponto de nos deixarmos levar pela insanidade. Aqui nós temos, da mesma forma também, Fatival, que muitas vezes nos faltam essas oportunidades, nós encontramos também dentro de nós essa resistência a esse tipo de tarefa. Porque nós lembramos que toda tarefa moral, que exige de nós uma conduta moral elevada, vai exigir de nós também um comportamento moral elevado. O que significa vai exigir de nós muitas renúncias. Então não basta apenas você pegar alguém na rua e dizer assim para ele: olha, você gostaria de trabalhar com a gente lá no nosso grupo de voluntários? Se ele não tiver princípios desenvolvidos, ele não vai aceitar. E se aceitar, ele não vai fazer um bom trabalho. Então nós encontramos isso nas instituições religiosas, nas instituições sociais, nos ambientes profissionais. Se não tivermos esse princípio de tomarmos essa iniciativa, de fazermos esse trabalho, não há nada que vai nos fazer mudar. Porque o trabalho voluntário é resultado da soma dos nossos valores.
Se nós não temos ainda esses valores, não adianta que nós não conseguiremos fazer cumprir essa nossa a vontade, podemos dizer assim, né? A Andrea colocou, né, muitos e belíssimos ensinamentos realmente, né? Vamos refletir muito a respeito, com certeza, né? Para a gente ver, né, que as escolhas estão ali à nossa frente. Cada um vai escolher de acordo com o interesse e de acordo com suas capacidades. E aí então vamos buscar a nossa capacitação, e depois dessa capacitação nós vamos então colocar ali as mãos à obra, né? Então, oportunidade tem. Muito bem, pessoal. Fechando por aqui então esse nosso encontro de hoje, aqui vai falar um pouquinho, né, sobre esse prazo, né, de fazer essas escolhas e tudo mais, depois de passar por esses 30 dias. Nós veremos aqui ainda algumas movimentações, algumas escolhas tão necessárias para